pessoa compartilhar não, né? Então tá bom. Irmãos, nós vamos ler então Lucas 24. É quando Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús e Jesus diz algo interessante para eles, que eu acredito que tem tudo a ver com aquilo que o pastor Heber vai falar hoje. Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia desde tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, e não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Até aí, meus irmãos. Nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor nos abençoe. Eu vou pedir o pastor Dorival, que está aqui com a gente. Pastor Dorival, libera o seu microfone aí, meu irmão, por favor. Cheguei agora. Por favor, ore por nós. Soberano Deus, nós queremos render graças ao Senhor, porque Tu és merecedor sempre de todo louvor e toda glória. E queremos, nesse momento, ó Deus, rogar a Tua graça, a iluminação, né, do alto, para que possamos entender a exposição das belezas, né, da Tua lei. Abençoe o Teu servo, que tem sido instrumento, né, do Senhor, ó Deus, no magistério, na propagação, né, do Teu Evangelho. É a oração que nós fazemos, não por nós mesmos, mas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Heber, Deus o abençoe. Amém. Quero agradecer, presbítero Fileto, pelo convite, aos pastores presentes, aos irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana de Itaperuna. Eu vou aqui agora quero explicar para vocês como nós vamos fazer, depois eu vou começar aqui a gravar essa aula para proveito de outros, tá? Eu vou explicar a vocês, nós vamos fazer um período de aula. Eu peço que você tenha a paciência de aguentar aí nosso tempo de aula. E depois desse tempo de aula, vamos abrir para perguntas e estou à disposição para ajudá-los naquilo que for possível, tá bom? Então essa vai ser a ideia. Nós vamos começar com perguntas só depois de eu terminar a exposição. Então a exposição vai ficar um bloco só, uma aula só, que depois pode até ser recortada, fica mais fácil para quem for acompanhar posteriormente. Tá bom? Então eu vou dar aqui o início e vou iniciar nossa aula. Ok, irmãos, então nossa aula como já disse o presbítero Fileto, é sobre pregação cristocêntrica, mas eu não quero que passe a impressão de que só os pastores que podem tirar proveito desse tema. Na verdade, esse é um tema que pode abençoar, eu creio, vários irmãos da igreja, principalmente aqueles que estão na docência, mas também aqueles que estão ministrando de alguma outra forma as escrituras às pessoas que eles servem.
Todas as vezes que a gente ensina as escrituras, quando a gente aconselha, quando a gente usa as escrituras para instruir ou para corrigir pessoas, para animar pessoas, é bom que a gente entenda a história bíblica toda apontando para Cristo. E pregação cristocêntrica, em suma, é isso, é olhar para trechos isolados da escritura com Cristo como o nosso foco, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui alguns slides e vou tentando explicar assunto por assunto da nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, vai ser uma aula essa palestra, eu espero que que os slides ajudem. Então, esse é o nosso tema, pregação cristocêntrica nas narrativas. E, na verdade, a gente vai falar sobre duas coisas interligadas. A primeira parte da nossa aula é uma lição sobre o que seria uma pregação, um ensino cristocêntrico, não é? Uma mensagem, um anúncio que seja voltado para Cristo, e depois a gente vai mostrar como fazer isso, ilustrando com a narrativa tão conhecida de Davi e Golias. A vantagem de usar Davi e Golias é que é uma história que praticamente todo mundo que me ouve conhece. E o meu interesse é que você cresça como eu cresci quando eu estudei essa história, a partir dessa lente cristocêntrica, tá? Tem muita coisa na história que passa desapercebida se a gente não tiver uma leitura orientada pela história da redenção que culmina em Cristo. Então, duas partes para a nossa aula. Primeira sobre pregação cristocêntrica em geral, depois o exemplo disso com a história de Davi e Golias, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira parte. Uma leitura cristocêntrica do Antigo Testamento. A minha intenção é mostrar a você como nós temos que superar uma leitura espiritualizadora das histórias bíblicas. O que seria uma leitura espiritualizadora? É quando você deixa de conectar histórias com o contexto histórico, com o elemento de veracidade histórico mesmo do evento, e você transforma detalhes da história em símbolos. Você espiritualiza isso. Meu interesse é que a gente aprenda a superar uma leitura espiritualizadora das histórias bíblicas, tá bom? É que a gente aprenda a olhar para as histórias bíblicas não de forma estanque, separadas, mas conectá-las todas com a história da redenção. Então, peço que vocês atentem agora para o exemplo que eu vou dar. Fileto, eu vou pedir sua ajuda como nosso anfitrião aí de silenciar os microfones que estão abrindo sem querer, só para não captar ruído. Tá bom, querido? Assim você me ajuda. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo do que é uma leitura espiritualizadora, um exemplo negativo, mas que talvez você já tenha ouvido antes. E esse exemplo não é tirado da minha cabeça, ele aparece num livro que eu vou mencionar no final, o autor desse livro, tá? Vamos lá. Espiritualizando Davi e Golias. Como é que seria uma espiritualização de Davi e Golias? Uma primeira maneira de espiritualizar Davi e Golias é quando a gente faz uma alegoria. Alegoria é uma ponte subjetiva entre um aspecto do texto e o ouvinte. Quando você pega um detalhe do texto e você faz uma ponte. Por que ela é subjetiva? Porque é você que decide qual é o significado simbólico que aquele detalhe tem. Você pode dar essa ideia e outros podem dar outras ideias. Então, vamos tentar aqui ilustrar com essa ponte subjetiva. Então, um exemplo. Se você estivesse pregando sobre Davi e Golias, você diria assim, todos temos gigantes a combater, não é? Todos nós temos os Goliases nas nossas vidas. Então você pega o detalhe do gigante e você fala que todos temos que enfrentar gigantes. Para vencer, nós precisamos da funda da fé e 5 pedras. A pedra da obediência, a pedra do serviço, a pedra da Bíblia, a pedra da oração e a pedra da comunhão. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque você deve se lembrar que Davi pega 5 pedras
para combater Golias. Então, se alguém quer espiritualizar as 5 pedras, ela acha o significado que ela quiser para as pedras, não é? Ela cria na funda um instrumento de fé, ela faz esse tipo de conexão, e ela diz que cada pedra significa uma virtude cristã, ou um recurso que nós temos à nossa disposição. O problema desse tipo de leitura é que ela acaba produzindo uma subjetividade muito grande. Então, vamos dar exemplo dessa subjetividade aqui, ó. A escolha de detalhes do texto é arbitrária. Por que nos identificamos com um personagem e não com outro? Por que a gente sempre é Davi? A gente nunca é Golias, não é? A gente sempre gosta de se identificar com o personagem herói, normalmente. A gente não se identifica com o personagem ruim. A gente normalmente se enxerga no herói da história, mas isso é totalmente subjetivo. Além do que, a gente não atenta para o todo do texto, a gente pega um detalhe e a gente espiritualiza esse detalhe. Essa é uma forma de nós fazermos uma espiritualização, através de alegoria. Tá? Essa é perigosa, ela é comum, infelizmente. Mas tem uma outra que é tão perigosa quanto, e talvez é mais comum e a gente não enxergue como tão absurda. Esse exemplo que eu estou dando aqui, você vai dizer assim, ah, pastor, essa pessoa é muito criativa, né? As 5 pedras, obediência, serviço, Bíblia, oração, comunhão, e muita criatividade, né? E você então logo desconsidere isso como sendo ruim. Mas o próximo exemplo que eu vou dar é parece menos ruim, porque ele é mais comum no nosso meio. E ainda assim, não é uma leitura adequada. A gente chama isso de moralismo. Moralismo é buscar apenas tirar regras e direcionamento para a vida. É olhar para a Bíblia como sendo prioritariamente um livro de regras, de direcionamento de vida. Então, pegando a história de Davi e Golias, seria a mesma coisa que falar alguma coisa do tipo assim: nós não devemos ter medo dos gigantes, antes a gente deve triunfar sobre o maligno. Nós temos que gastar tempo em oração e vencer o maligno. Não é? Esse tipo de moralismo que dá uma lição para você seguir é mais comum de acontecer no nosso meio. Não é tão espiritualizadora dos detalhes, mas ela tenta tirar uma lição sobre o que você tem que fazer. O problema é que todas as vezes que você lê o texto, uma história, a gente vai falar sobre narrativas hoje, e você logo corre para aquilo que eu ou você temos que fazer, e a gente despreza o lugar que essa história tem na grande narrativa, a gente acaba criando um moralismo. É como se a Bíblia fosse um livro de regras para você viver melhor. É como se você não precisasse de Cristo. É como se Cristo fosse um adendo importante, mas o que eu quero aprender dessa lição é como eu posso viver uma vida melhor. E aí, a gente então despreza Cristo. Na verdade, essa lição que eu ilustrei aqui, ela não é apropriada como aplicação de Davi e Golias, porque no texto, só o ungido de Deus é quem triunfa sobre o mal. No texto, nenhum outro dos homens consegue triunfar sobre o inimigo tão temível. Só o escolhido de Deus, só o grande rei é que triunfa sobre o mal. Então não seria uma aplicação viável nós dizermos que Davi e Golias nos ensina a não temer os gigantes, antes triunfar sobre o maligno. São 2 formas diferentes de espiritualizar que estão equivocadas e que perdem de vista isso aqui, ó. De que fazer correspondência entre os atos de personagens bíblicos com os nossos atos é desprezar a história da redenção no desenrolar da revelação. Isto é, nós não podemos reduzir histórias redentoras de Deus a meras exigências morais. Essa é uma história, como a gente vai ver aqui, que faz parte da grande vitória de Deus, enquanto ele convoca pessoas ao triunfo. E, no entanto, essa história é uma história que revela... as pessoas tiram lições morais antes do que lições redentoras. Tá? A Bíblia é, acima de tudo, uma história de redenção. Ela não é um conjunto de princípios para a vida.
em primeiro lugar. Ela tem princípios para nortear a nossa vida, eu não estou negando isso, mas ela é mais do que tudo, mais do que isso, ela é uma história de redenção. Só depois é que ela é um conjunto de princípios, mas princípios a partir da redenção de Jesus Cristo. Portanto, a gente tem que conectar tanto a história de Davi e Golias, como outras histórias bíblicas dentro da grande história da redenção. Então, por que que pastor Heber está aqui enfatizando a ideia de que tem que ser cristocêntrica? Por que que a nossa leitura, o nosso aprendizado tem que ter Cristo no centro? Tem que fazer com que Cristo seja o alvo dessa história. E como eu vou mostrar aqui, o prisma, eu vou explicar isso mais adiante. Por que que ela tem que ser cristocêntrica? A primeira razão é porque é a perspectiva bíblica. Né? Nosso irmão presbítero Fileto leu aqui na abertura da nossa programação o texto de Lucas 24, no qual Jesus Cristo, no caminho para Emaús e depois para os demais discípulos, vai ensinar que toda a escritura, inclusive no final do capítulo, lá nos versículos 44 e 45, ele vai dizer que ele vai mostrar o que cada parte do Antigo Testamento se refere às 3 partes do Antigo: Moisés, os profetas e Salmos. Então são os 3 trechos da divisão que os judeus faziam no Antigo Testamento. As 3 partes falam de Jesus Cristo. E ele revela então para os discípulos como tudo aponta para ele. Mas não só Jesus fez isso, o que já bastaria. Os apóstolos, os primeiros cristãos pegaram isso. A nossa conferência tem como título uma pergunta que está nesse texto aí de Atos capítulo 8 que eu coloquei no slide. É quando Filipe está andando com o eunuco e ele pergunta: compreendes o que vens lendo? E o eunuco estava lendo o trecho de Isaías 53. E aí, a partir desse texto, o que Filipe faz? Ele anuncia Jesus Cristo. Então, é um texto sobre Jesus Cristo, e a gente sabe disso, você já ouviu isso antes, mas isso está claro para você, principalmente porque um dia Filipe enxergou isso. E ele mostra para a gente a fazer esse tipo de ponte. Mesma coisa Paulo, quando está preso e dando testemunho da sua pregação, lá em Atos 26, também mostra que tudo apontava para a obra redentora de Cristo. Então, tanto Jesus quanto os primeiros cristãos ensinaram que o Antigo Testamento diz respeito à obra redentora de Jesus. Agora, presta atenção, não é apenas isso não significa que são apenas alguns trechos que apontam para Jesus Cristo, mas é todo o enredo, tá? Toda a história culmina em Cristo. Você já ouviu falar, e muitos evangélicos já ouviram falar, que tem passagens no Antigo Testamento que apontam para Jesus. Isso praticamente nenhum evangélico nega, tá? Todos que tiveram um ensino minimamente decente conseguem enxergar os chamados salmos messiânicos ou as profecias que foram cumpridas exatamente no ministério de Jesus. Essa parte não é difícil. A que é mais difícil é enxergar histórias que aparentemente estão desconectadas da revelação nos evangelhos. Mas a minha defesa é que todo o enredo, é isso que Jesus ensina, todo o enredo culmina em Cristo, aponta e chega no seu ápice em Cristo. Então a primeira razão pela qual o nosso ensino, o nosso testemunho tem que ser cristocêntrico é porque essa é a perspectiva bíblica. A segunda razão é porque esse tipo de ensino é eficaz para transformação. O que eu quero dizer é que o evangelho não é apenas a mensagem para o novo convertido. Quando a gente fala que é cristocêntrica, nós estamos falando da mensagem do evangelho, da mensagem redentora de Jesus Cristo. A mensagem redentora de Jesus não é apenas a mensagem que a gente fala para um novo convertido, tá? Ela é o cerne da mensagem cristã. O cerne da mensagem cristã. Lembra Paulo fala assim que ele procurou anunciar nada a não ser Cristo crucificado? Está lá, 1 Coríntios 2. Não significa que Paulo sempre pregava o que a gente chama de uma mensagem evangelística. Então Paulo sempre chamava as pessoas a virem a Jesus Cristo e sentarem na frente. Não é isso. Ele está querendo dizer que tudo aquilo que ele prega aponta para a obra de Jesus na cruz e na ressurreição, para a obra redentora de Jesus Cristo. Isso que a gente precisa aprender a fazer, tá? Então, eu quero dizer que uma segunda razão para a gente ser cristocêntrico é porque é a única forma disso produzir transformação de forma eficaz na nossa vida.
Se você termina qualquer lição de escola dominical, ou o pastor termina uma mensagem bíblica, ou você um testemunho dizendo, olha, tudo que você tem que fazer é isso com a sua esposa, ou você tem que fazer isso com o seu marido, ou você tem que fazer isso com os seus filhos, a gente pode estar dando boas dicas, mas na maioria das vezes a gente não tem que saber o que fazer. O nosso problema é como fazer. A maioria dos cristãos não tem tanta dificuldade com a questão de ignorância, não é? Se eu falo com um jovem sobre os cuidados que ele tem que ter no namoro dele para que ele não seja impuro, ele provavelmente vai dizer assim, eu sei, pastor. Mas a questão não é o que fazer, é como fazer. A nossa grande dificuldade é que a gente gostaria de ver transformação acontecendo de maneira mais real e mais evidente na nossa vida. E não tem nada que possa fazer isso a não ser o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que é capaz de nos transformar e produzir essa transformação. Então, apontar para Cristo significa anunciar a obra redentora de Jesus. E não tem nada que encha o nosso coração e nos impulsione a uma vida de santidade mais do que aprender de Cristo, aprender a amá-lo. Agora, o que a gente não deve fazer nesse tipo de ensino e o que a gente deve fazer? É importante a gente distinguir isso, tá? Porque algumas pessoas que nos ouvem devem estar pensando assim, então, significa que todo detalhe do Antigo Testamento, então, tem que apontar para Jesus de alguma maneira? É assim que a gente faz? E aí eu já vou dizer de cara que o que a gente não deve fazer não significa, então eu coloquei aí no slide, ser cristocêntrico não significa dar saltos alegóricos de detalhes que supostamente apontem para Cristo. Mas é entender a história em seu contexto literário como parte de uma história de redenção cujo ápice é a vinda de Cristo. Deixa eu explicar essa frase. Dar saltos alegóricos, a gente já falou que a alegoria não é positiva, mas tem gente que quer fazer essa alegoria para honrar Jesus. Então, dá um exemplo. Eu estava lendo um livro recentemente falando sobre a história de José. Você deve se lembrar que José ficou preso e revelou o sonho a duas pessoas, né? O padeiro e o copeiro que estavam lá na prisão, tal. Então esse escritor faz um paralelo entre José e Jesus, o qual também foi contado entre os transgressores, entre dois transgressores. Dois malfeitores, dos quais um acabou se dando bem e o outro se deu mal. Você entendeu o paralelo que ele fez? Ele pegou José na prisão, em meio a duas pessoas, e disse, Jesus também foi considerado entre os malfeitores. E ficou entre dois, no caso, os dois ladrões da cruz, como a gente fala. E aí ele disse, um se deu bem, outro se deu mal, que nem na história de José. É linda a comparação. Leva alguém a pensar assim, puxa vida, eu nunca tinha feito esse paralelo. Que interessante. Não, não é interessante, isso é alegórico. É quando a gente pega um detalhe da história e a gente faz algum tipo de paralelo. Seria a mesma coisa que eu estivesse pregando na história de Jacó em algum poço, e eu falo assim, pois você deve se lembrar que séculos depois, na verdade milênios depois, Jesus também, perto de um poço, conversou com uma mulher. E aí eu faço a ponte entre os poços. Ou você está falando da mula de Balaão e você diz, mas Jesus montado num jumentinho. Você entende? A gente está fazendo saltos alegóricos que apontem para Cristo, mas que não tem nada a ver com o cerne da história. Não é isso que é ser cristocêntrico, tá? Ser cristocêntrico significa, primeiro, que a gente tem que entender a história no seu contexto literário. A gente tem que entender a história dentro do livro, dentro do contexto no qual ele inseriu. A gente não pode deixar de entender o contexto da história. Então, se a gente vai estudar a história de Davi e Golias, daqui a pouco, a gente vai olhar essa história dentro dos livros de Samuel. O que a história de Davi e Golias faz dentro da narrativa de 1º e 2º Samuel, tá bom? E depois a gente tem que entender essa história como parte da história maior, a história da redenção. E aí sim é fazer a conexão de cada trechinho com a história toda. Do contrário, a Bíblia vira um monte de histórias estanques e não uma narrativa só. Minha defesa é que a gente enxergue a narrativa e faça cada história pequena encaixar dentro da narrativa, tá? Então, o que fazer? Imitar os autores do Novo Testamento.
os quais interpretavam a história de Cristo como uma recapitulação de temas do Antigo Testamento. Você já percebeu como Jesus Cristo é frequentemente comparado a personagens ou a situações ou no caso, nações do Antigo Testamento? Eu vou ilustrar com 3 exemplos, alguns mais óbvios, outros menos óbvios, mas eu acho que podem ser exemplos enriquecedores. O primeiro deles é que Jesus Cristo é chamado de novo Adão. Esse é um exemplo óbvio, não é? Tanto em Romanos 5, como em 1 Coríntios 15, tá aí no slide, ó, Romanos 5 e 1 Coríntios 15, Paulo faz a comparação de Jesus Cristo com Adão. Então, Jesus Cristo é o novo Adão. Ele é o novo cabeça de uma nova humanidade. Então, você consegue fazer paralelos entre as falhas de Adão e o sucesso de Jesus Cristo. Tá bom? Mas existe um outro tema, um pouco mais obscuro, mas muito interessante também, que diz respeito a Cristo ser o novo Israel. O novo Israel. E quem faz isso muito bem é Mateus. Mateus começa o seu evangelho falando da narrativa de Abraão. E vai lá, faz uma genealogia desde Abraão até chegar em Jesus Cristo, para mostrar que Jesus é o cumprimento da promessa abraâmica de fazer uma numerosa nação e de abençoar todas as nações da terra. Tá? E para você ver como Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa a Abraão, então percebe como é que Mateus faz a narrativa. Abre a sua Bíblia para você acompanhar o que eu vou falar agora. Olha só. Em Mateus capítulo 2, o menino Jesus é enviado para o Egito para fugir da ordem de morte de Herodes. Lembra? Herodes quer matar os meninos em Belém para que ninguém venha fazer frente a ele, e aí ele foge para o Egito. E depois volta do Egito quando Herodes já morreu. Isso ilustra tanto a descida do povo. Olha como a história de Jesus é como um recontar da história de Israel. Isso ilustra o que aconteceu quando José e a família de José desceu ao Egito e depois que passou um tempo, volta ao Egito. Então, esse é o primeiro ponto de paralelo. Tanto é que Mateus cita uma passagem de Oséias para dizer que assim como Israel saiu do Egito, o filho também saiu do Egito. Depois, você vai ver no capítulo 3 que Jesus Cristo é batizado. Pois bem, Israel, depois de sair do Egito, passa pelo Mar Vermelho. E Paulo vai explicar aos coríntios que passar pelo mar era como ser batizado. Então, o batismo de Jesus Cristo é a purificação não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. O passar pelas águas, no caso, é a representação daquilo que o povo fez quando passou pelo Mar Vermelho. Depois, no capítulo 4, você deve se lembrar que Jesus Cristo está no deserto. Quantos dias? 40 dias. Faz paralelo com o quê? A caminhada dos 40 anos do povo no deserto. Só que enquanto o povo falhou vez após vez nas tentações, Jesus Cristo triunfou sobre as tentações, não é? Então, isso revela, isso mostra que Jesus Cristo é o cumpridor dessa trajetória. E aí, presta atenção, olha que interessante. No capítulo 5, Jesus Cristo sobe ao monte e profere a sua lei. É o chamado Sermão do Monte. Assim como Moisés subiu ao monte e recebeu a lei. Então, dos capítulos 5 a 7 de Mateus, a gente vê o proferir da lei. Moisés recebe a lei de Deus e Jesus Cristo profere a lei. Ele fala, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Então, tudo isso mostra que Mateus está contando a história de Jesus do jeito dele, para mostrar que Jesus é a recapitulação da história de Israel, só que agora sem as falhas de Israel. E Mateus 21 vai mostrar como Cristo é o novo Davi. Lá em Mateus 21 é a chamada entrada triunfal. Lembra da história? Que Jesus entra e eles falam, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Sabe o que vem logo depois dessa passagem? Ele vai para o templo e purifica o templo. Por quê? Porque Davi também ficou responsável por cuidar do andamento do templo. Nesse sentido, ele está revivendo as tarefas de Davi.
Eu estou dando esses exemplos para mostrar para vocês que os autores do Novo Testamento contaram a história de Jesus fazendo constante conexão. Não é à toa que eles sempre citam o Antigo Testamento. É porque eles querem mostrar que a continuidade é uma Bíblia só, não são 2 livros, mas uma Bíblia só, que conecta o antes de Cristo com o depois de Cristo. Cristo sendo a dobradiça que faz essa conexão, ok? Então, para mostrar essa conexão com a história de Davi, que a gente vai ver daqui a pouco, vamos pegar o tema da trajetória de um guerreiro rei. Olha que interessante, como esse tema perpassa vários livros históricos, várias narrativas, até que chega em Jesus Cristo. Olha só, a conquista da terra. Desde Josué, a história de Israel é repleta de batalhas, onde o Senhor é o comandante e a vitória é dele. Você deve se lembrar de algumas histórias. Por exemplo, lá em Josué capítulo 5, você tem Deus se apresentando a Josué como um guerreiro. E ele vai encorajar Josué a entrar na terra prometida. Josué não se vê muito capaz, ele tem temor, ele está substituindo Moisés, mas com certo receio, e aí Deus se apresenta a ele como um guerreiro e fala: vai, eu vou te fazer vitorioso. E aí você deve se lembrar da primeira história, a história de Jericó. O que acontece com Jericó? O povo de Deus luta contra os habitantes de Jericó? Nada. Dão marcha em volta, tocam trombeta e gritam. Deus é que faz ruir, não é trombeta que faz ruir. Deus está mostrando que a vitória é dele, ele é que triunfa. Até mesmo personagens como Sansão, que é um exemplo de fortão aí, né? Que a gente lembra das vitórias dele. Até ele não é vitorioso sobre os filisteus por causa da sua força. Sempre que ele faz um ato extraordinário, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. É sempre o Espírito de Deus que promove vitórias através dos guerreiros. Bem, essa história vai chegar em Jesus Cristo. A gente vai ver isso em Davi, mas essa história vai chegar em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o conquistador. O Novo Testamento mostra isso. Essa linguagem de conquista aponta para um Cristo que triunfa sobre inimigos. A primeira passagem que eu tenho aqui é aquela na qual Jesus Cristo expulsa demônio, e aí falam que ele expulsa pelo poder de Beelzebul. E ele fala: olha, se eu expulso pelo poder de Beelzebul, então o reino das trevas está dividido. Porque eu estou lutando contra o próprio reino das trevas. Se eu sou um espírito mau, expulsando espíritos maus, tá errado isso. Mas se eu faço pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado. Aí ele diz qual é a evidência do reino de Deus é chegado. Ele diz que ele entra na casa do valente, amarra o valente e retira os despojos. Quer dizer, ele é aquele que conquista os que estão presos na casa do valente e os liberta e os traz para si. Já o texto de Colossenses 2,15 é o texto que fala que Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades ao expô-los ao desprezo na cruz. Né? Ele triunfa na cruz. Então, esse é um tema de vitória, tá? E o que eu quero mostrar agora no restante da nossa aula é que Cristo é o prisma pelo qual a gente traz uma história antiga à nossa realidade presente. Quando eu falo prisma, você deve se lembrar. O prisma normalmente é aquele plástico ou cristal que funciona para fazer com que a luz seja refratada. Ela muitas vezes é desviada, às vezes as cores aparecem. O prisma, ele funciona assim. Então, Jesus Cristo como um prisma é uma boa ilustração, porque significa que as histórias do Antigo Testamento, elas não podem pular Cristo e virem direto para nós. Não funciona assim. Tá? Eu não posso ignorar Cristo e dizer assim, ó, traz do Antigo Testamento para nós. Não posso. Eu preciso passar por Cristo para que a história, então, chegue até mim através da obra de Cristo. Então, ser cristocêntrico se preocupa com duas coisas. Com a obra objetiva de Cristo, isto é, aponta para aquilo que Cristo fez na história, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, não é? Sentar à destra de Deus, Pai. Essa é a obra objetiva. Ser cristocêntrico aponta para isso. Inclusive para o seu retorno no porvir, a segunda vinda. Mas também
aponta para a sua obra subjetiva. O que é obra subjetiva? É aquilo que o Espírito faz na nossa vida por ordem e por direcionamento de Jesus Cristo. Jesus opera mudança na nossa vida, e isso também é ser cristocêntrico, tá? A gente não só fala daquilo que Cristo fez fora de nós, mas também fala daquilo que Cristo faz em nós. Então, a partir dessas orientações, eu quero caminhar para a segunda parte da nossa aula, tá? Então, essa foi uma introdução bem sintética sobre o que é uma orientação cristocêntrica no nosso ensino, na nossa leitura da Bíblia, no nosso estudo das Escrituras, tá? Agora, eu quero dar o exemplo da história de Davi e Golias. Eu quero mostrar como Davi é um exemplo de um combatente improvável, um jovem pastor sem recursos e sem tamanho. Né? Ele é jovem, não tem recursos e não tem tamanho. E a gente vai ver como essa história se encaixa na história da monarquia e culmina em Jesus Cristo. Vamos lá. Então, primeiro vamos entender onde é que a história de Davi e Golias se encaixa em 1 Samuel e 2 Samuel. Mas a gente vai focar mais em 1 Samuel, porque a história de Davi e Golias está lá em 1 Samuel 17. A gente não vai ler a passagem, eu vou, de vez em quando, ler só pequenos trechos para você lembrar, tá? Mas a gente vai focar em aspectos da narrativa que são pertinentes ao que eu quero enfatizar aqui. Então a gente não tem tempo para ler o texto, mas eu vou ler trechos selecionados para ajudar você a entender as conexões. Vamos lá. Então eu quero começar explicando para você o contexto que vem antes de 1 Samuel 17. A história de 1 Samuel é a transição do período dos juízes para o período da monarquia. Lembra que Israel pediu um rei, porque queria se assemelhar às nações. Isso não foi bom aos ouvidos de Deus. Deus ouviu isso como uma rejeição não de Samuel, mas uma rejeição dele mesmo. Então, à medida que Saul entra como primeiro rei, e depois vem Davi, Saul vai seguir certos passos. E eu quero mostrar como esses passos se cumprem em Saul e também tem que se cumprir em Davi. Olha só. Para você ser rei, existem alguns passos para você chegar lá. Então, o estabelecimento de uma figura real em seu trono envolvia, a primeira coisa, era unção com óleo. Então, unção no Antigo Testamento tinha como um dos grandes propósitos conceder autoridade a alguém para exercer uma função oficial. No caso aqui, o rei. Depois disso, frequentemente mencionava o espírito adentrando, empoderando, por assim dizer, né? Concedendo poder àquele que iria ser o oficial, né? O rei, no caso aqui. Depois disso, vinha um terceiro passo, que era a realização de um grande feito, uma grande vitória. E por último, a nação inteira reconhecia que ele era o rei. Então, esses 4 passos podem ser vistos na vida de Saul, e elas também vão acontecer na vida de Davi. E a luta com Golias é o terceiro passo. Por quê? Porque antes disso, a gente já sabe em 1 Samuel 16, que é o capítulo que vem antes da história de Davi e Golias, a gente sabe que ele foi ungido com óleo por Samuel, inclusive uma unção bem estranha, né? Samuel chega para ungir o filho de Jessé, porque Deus falou vai, e aí Jessé apresenta todos os filhos e nenhum, mas tem um mais novo lá, chama esse. Aí Deus fala assim, é esse aí. Porque Deus olha para o coração, não olha para a aparência. E aí ele unge a Davi, e aí o Espírito de Deus adentra Davi, diz o texto, e ele se torna então agora autorizado por Deus a exercer o ofício, tá? E agora vem a luta com Golias, que é a realização de um grande feito para testificar de que ele é o escolhido de Deus. Então o que eu quero mostrar aqui é que 1 Samuel conta uma história que apresenta Davi exatamente em oposição a tudo que Saul representa. Davi é o ungido que foi escolhido por Deus, não pelo povo. Lembra que Saul foi escolhido pelo povo, e Davi não seria escolhido pelo povo. Ele é tido por estranho, tanto lá na escolha dele, né? Quando ele, na família, ele não é tido por aquele que deveria ser escolhido, mas ele também vai ser zombado no decorrer da história de Davi e Golias. Então ele não tinha aquela fama e não estava sendo reconhecido, mas Deus vai mostrar que quem escolhe é ele. O ungido é Deus que escolhe e não o povo.
tá? Então vamos ver um pouco da história de Golias, quem era Golias, para a gente ver então como é que o feito de Davi se encaixa nessa história de confronto com esse gigante. Ele tinha 3 características que eu quero que você atente para isso, tá? Sua altura, seu armamento e sua experiência. E a gente vai ver que essas 3 categorias vão continuar aqui nos próximos slides, à medida que a gente ensina um pouco mais sobre elas. Veja como Golias tinha essas 3 coisas. Primeira coisa, ele tinha altura. Tá? Quando o texto, vai lá para 1 Samuel 17, quando o texto da Bíblia fala que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, a estimativa que se faz é que isso era equivalente a 2,90 metros. Um gigante que a gente nunca viu, uma altura incomum, inclusive para os nossos dias, no qual a gente tem gente alta. Então, Golias é apresentado como esse gigante de fato terrível, temeroso, não é? Ele é alto, ele é forte, ele tem toda, vamos dizer assim, todo o tipo físico para um guerreiro. Davi, a gente vai ver, não tem esse tipo físico, mas Golias tem. Golias é alto, ele é forte. Além de ser alto, ele tem uma armadura que impressiona. Olha os versículos 5 a 7. Fala que ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Além de tudo isso, ainda ia diante dele o escudeiro. O escudo devia ser tão grande que o escudeiro ia carregando o seu escudo, talvez carregando algumas outras armas. Esse Golias era praticamente um tanque humano, tá? Ele era terrível, grande, forte e tinha uma couraça que pesava 57 quilos. Só a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Então imagina que coisa terrível é apresentada a Israel. Não é à toa que o texto vai dizer que o povo todo temia, ninguém ia enfrentar esse cara. Ele era alguém impossível de ser vencido. Impossível de ser vencido. Todo mundo olhava para o tamanho dele, para o equipamento dele, disse assim: a gente não tem condições de lutar contra esse homem. Ele não é um homem, ele é uma máquina. Né? Essa era a impressão. E para piorar, ele era experiente. Quando Davi vai conversar com Saul, lá no versículo 33, diz assim, ó, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Quer dizer, o que provavelmente estava acontecendo é que o Saul estava dizendo para Davi assim: Davi, você é moleque e ele tem de guerra mais do que você tem de vida. Ele é guerreiro desde a sua mocidade, a mocidade dele. Então, você não tem chance contra esse cara. Esse cara tem histórico de duelos e vitórias. Ele está aqui porque ele venceu todas as batalhas. Tá? É por isso que ele está aqui. Então, existe altura, armadura e experiência. Agora, olha a parte curiosa, e aqui que a gente normalmente não presta atenção. Na história de 1 Samuel, Saul é apresentado com as mesmas 3 características de Golias. Em outras palavras, se tem alguém que deveria enfrentar o gigante, era o rei. Porque o rei, lá em 1 Samuel 8, é chamado de aquele que conduz-nos às batalhas. Quando o povo pediu um rei, eles dizem claramente em 1 Samuel que eles querem um rei que os conduza nas vitórias, os conduza nas guerras, que seja líder nas guerras. Então, se tinha alguém que deveria assumir isso aí, era Saul. O problema é que Saul é apresentado como alguém temeroso. Versículo 11 da nossa passagem diz assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Em outras palavras, eles estavam morrendo de medo. Eles estavam, e Saul inclusive. Só que Saul tinha as qualificações semelhantes às de Golias, não igual, mas semelhante. Primeiro, quando ele foi escolhido, é dito que ele tinha 1 palmo acima de todo mundo em Israel. Ele era um moço alto, um moço com estatura impressionante. Além disso,
1 Samuel 13 vai dizer que ele tinha armadura. Tanto é que ele tinha armadura, diferente dos outros combatentes que não estavam tão bem equipados quanto ele e o seu filho, Jonatas, né? Então, 1 Samuel 13 mostra o diferencial de Saul, e 1 Samuel 17, que é a nossa história, diz que ele coloca a armadura dele sobre Davi. Ele pensa assim, no mínimo que eu posso fazer por esse menino é botar a minha armadura. Então ele tem o equipamento para enfrentar esse gigante. Ele não tem a coragem, mas ele é alto, ele é armado e ele é experiente. Davi é o menino da história, enquanto que Saul é aquele que tem experiência. Sabe o que é curioso? As mesmas 3 características podem ser ditas do irmão mais velho de Davi. Eliabe é descrito como alguém que tem estatura. Quando Samuel foi ungir o filho de Jessé, Eliabe foi escolhido porque Eliabe era o mais velho e era o mais alto, ele tem porte. Mas ele foi rejeitado para ser ungido da casa de Jessé. Ele era alto, ele já estava na guerra. Quando Davi vai para a guerra, ele vai ver os seus irmãos mais velhos, dentre eles Eliabe. Eliabe é o único que aparece conversando com Davi na história, tá? E ele tem, então, experiência, ele é o mais velho, ele tem anos na frente de Davi. Então, tanto Saul quanto Eliabe são personagens que têm as características que parelham com Golias, mas eles não estão prontos para enfrentar o gigante. Nem Eliabe, nem Saul. O que isso revela? Vamos tentar trazer isso para a nossa realidade. Vamos tentar aplicar isso para a nossa realidade. Saul está sendo contrastado com Davi porque Saul é o exemplo típico de uma mentalidade mundana. Saul é o exemplo de uma mentalidade mundana. Veja como isso acontece na história da monarquia. Essa é uma lição que Deus está ensinando aos primeiros leitores, tá? Saul expressa a monarquia mundana, com estratégias e armamentos mundanos. Quando Davi fala para ele assim, vou combater esse gigante, ele fala, então coloca armadura, do contrário, você não tem nem chance contra esse gigante. Ele pensa como o mundo, sempre preocupado em reunir os valentes de guerra. Tanto em 1 Samuel 14 quanto 1 Samuel 18, que é depois da história de Davi e Golias, ele está sempre cooptando, por assim dizer, está sempre angariando os que vão lutar no exército dele. Ele pensa nos valentes. Depois de Davi vencer Golias, ele não deixa Davi voltar para casa. Não, Davi, você vai ficar comigo aqui. Porque ele sempre quer reunir os valentes de guerra. Lembra que Israel tinha pedido um rei para ser igual às nações? Pois bem, eles recebem um rei que pensa como as nações. Saul está sendo descrito pelo autor de 1 Samuel como sendo um rei mundano. Vocês queriam isso? Pois é isso que vocês receberam. Essa é a lição que os leitores, os primeiros leitores de 1 Samuel e 2 Samuel estão aprendendo. E como é que a gente pode tirar lições semelhantes a essa? Nós também caímos em mundanismo, de diversas formas, tá? Principalmente quando a gente pensa em cuidar do povo de Deus, em manter o povo de Deus são contra os inimigos, à luz de estratégias mundanas. Por exemplo, quando a gente faz o trabalho de Deus oferecendo alternativa cristã às estratégias do mundo. Então pensa em tecnologia, a gente tem que ter tecnologia igual ao mundo. A gente tem que ter marketing igual ao mundo, não é? A gente tem que ter técnicas de pedagogia, do contrário, quem é que vai dar uma boa aula de escola dominical? Ou a gente tem que fazer gerenciamento, alguém que vem e traz as regras da empresa para poder dirigir melhor a igreja. Ou talvez programações que apelem mais para o emocional. A gente fala assim, puxa vida, as pessoas são tão tocadas por programações lá fora, a gente tinha que fazer alguma coisa que tocasse os nossos jovens. Todo tipo de pensamento semelhante a esse está olhando para fora, vendo coisas que encantam e tentando trazer para dentro, no intuito de competir pela atenção das pessoas. O problema disso é que Paulo ensina para os coríntios, lá nessa passagem que eu citei aqui, 2 Coríntios 10, que as nossas armas não são carnais e sim espirituais. O que a gente tem que fazer é trazer a nossa mente cativa de Cristo. Esse é o nosso objetivo enquanto igreja.
não é oferecer uma alternativa de tecnologia. Nossa igreja não está bem quando ela acompanha a onda tecnológica, ou quando ela é preocupada em fazer boa divulgação, ou quando ela traz as técnicas da pedagogia para poder fazer a escola dominical mais eficaz, ou quando ela oferece técnicas de gerenciamento ou programações que apelam às emoções dos jovens, nada disso. Nós temos que trazer a nossa mente cativa de Cristo. É isso que a gente faz. Não é? Então, isso é quebrar a mentalidade mundana. Samuel está ensinando isso, o livro de Samuel está ensinando isso a Israel quando lê essa história. E nós temos que aprender isso também. Continuando a história, olha o contraste entre os combatentes. Se Saul tem estatura, tem armadura e tem currículo, como é que Davi se apresenta? Primeira coisa, ele não tem altura. Quando Samuel vai lá ungir o filho de Jessé, fala assim, não olhe para o exterior, porque eu olho para o coração. Isto é, Deus vai mostrar que ele quer alguém temente a ele, tá? Davi não tem a estatura que impressiona, ele tem um coração que o Senhor Deus vai usar. Essa é a ideia. Davi tem temor do Senhor. Segundo, Davi não usa armadura. Lembra que ele não consegue andar com a armadura. Versículo 39, depois que Saul coloca a armadura nele, fala no verso 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, quando ele se apresenta diante de Golias, que tipo de armadura ele tem? Nada, não é? Ao contrário, ele tem uma armadura, só que a armadura dele é outra. Olha versículos 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você percebe o contraste? Você vem com uma armadura, eu venho com o nome de Deus. O nome de Deus é a minha armadura. Eu visto o nome de Deus e venho em nome dele. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Percebe com o que Davi se apresenta? Ele se apresenta com outra armadura, que não uma armadura de homens mundanos, não é? E enquanto Saul tem currículo, o currículo de Davi, o que é? Olha que interessante. Versículos 34, ele vai contar para Saul por que ele pode guerrear contra esses filisteus. Olha que interessante. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele conta as experiências dele de pastoreio, de como ele lutou contra animais. Aí a impressão que dá numa primeira leitura é que você está pensando assim, esse moleque é soberbo. Ele acha que ele lutou contra um animal e agora ele vai vencer o filisteu só porque ele venceu um animal feroz? E na verdade não é isso que ele diz, porque o versículo 37 explica as experiências anteriores. Ele fala assim, ó, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele coloca a honra da vitória no Senhor. O currículo dele não é porque ele tinha vencido o leão e o urso, é porque o Senhor o tinha livrado. Ele vai me livrar também. Então Davi entende que o currículo dele é ser protegido pelo Senhor. Ele não tem estatura, a sua estatura é interior. Sua armadura é o nome de Deus. E o seu currículo é ser protegido por ele. E a história de Davi e Golias apresenta o quê? Apresenta a vitória do improvável. Perceba isso. Olha como essa tônica aponta para Jesus Cristo. Se Davi venceu Golias, que é, a gente gosta de histórias estilo Davi e Golias, que é quando dá zebra, né? Quem que gosta de futebol aqui que nunca torceu para time pequeno vencer o time grande que não é o seu? A gente gosta disso, a gente gosta de zebra, né? A gente gosta do pequeno vencendo o maior, o mais fraco vencendo o mais forte. E a Escritura diz que isso aponta para Jesus Cristo. Veja como.
A vitória improvável, lembra que ela acontece sem espada. Versículo 50 vai dizer que prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Porém, não havia espada na mão de Davi. Não havia espada. É para destacar que ele venceu de forma improvável. Quem é que vai para uma batalha sem espada? Pois Davi foi. E não adianta dizer que ele foi com uma funda, porque a funda era tudo aquilo que ele precisava e era suficiente. Não, era ousado, era improvável. Sim, poderia ser uma arma de guerra e era usada sim. Mas ir com uma funda é ir pouco revestido, não é? Esse tipo de postura de Davi, que acaba redundando na vitória do improvável, ilustra o Cristo que se destacou como sendo improvável. Lembra que Cristo é chamado de Nazareno? As pessoas dizem assim, o que sai de bom de Nazaré? Porque os nazarenos eles eram desprezados. Ele estabelece o seu reino sem ser reconhecido como rei. No final, quando ele está na cruz e Pilatos manda escrever rei dos judeus, né? Jesus, Nazareno, rei dos judeus, os judeus falam assim, não, diga que ele disse que ele é rei. O reino dele não é reconhecido. Inclusive, ele falou, meu reino não é deste mundo, e Pilatos diz, como assim? Não entendeu. E ele triunfa sem armamento. Sua vitória é na cruz, sem armas. A história da redenção, ela é repleta de heróis improváveis, não é? Ela é repleta de gente que vence, que você diz assim, como é que esse cara é usado por Deus? Pois bem, tudo aponta para a vitória de Jesus Cristo, o Cristo que nos faz vitoriosos nele. E como é que a gente, então, passa pelo prisma de Cristo e aplica isso à nossa vida? Não assumimos a missão de conquista. Não somos nós que temos que conquistar o inimigo como Davi conquistou. Na verdade, essa tarefa é de Cristo. No Novo Testamento é Cristo que triunfa sobre os inimigos. Nós apenas lutamos como servos humilhados, vestidos de uma armadura toda composta das glórias de Jesus. Já pensou nisso? Não é? Você usa o capacete da salvação de Jesus. Você usa a couraça da justiça, que vem de Jesus. Você anda sobre as sandálias do evangelho de Jesus. O evangelho da paz criado por Jesus. Tudo que você veste, a espada é do Espírito de Cristo. Todos os elementos da armadura apontam para as glórias de Jesus. Você se veste das glórias dele nessa batalha. Caminhando para o final da história, e depois a gente vai encerrar com uma aplicação. Olha que interessante, aqui nós temos um final bem inusitado. Inusitado mesmo. E normalmente nós não prestamos atenção nisso. Veja por quê. Por que não acabar a história no versículo 54? 54, ele traz, depois da vitória dele, os filisteus são perseguidos pelos israelitas, e aí vencem. E no 54, Davi toma a cabeça do filisteu e traz a Jerusalém. Ele traz a cabeça, como diz, venci. Aí vem uma conversinha estranha. Olha só, versículo 55 até o 58. Quando Saul viu sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner. Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Jessé, belemita. Por que que a história conta essa conversinha? Inclusive uma conversa estranha, porque Saul já tinha sido informado que quando Davi foi tocar lá na frente de Saul, já tinha sido informado que ele era filho de Jessé. Talvez ele tinha se esquecido. Não importa, o que importa é que o narrador colocou um trechinho de uma conversa que vem antes da luta com Golias, versículos 55 e 56, e depois um trechinho que vem depois da vitória sobre Golias. É que nem aqueles filmes que começam com uma cena do fim, depois volta no começo, aí vai conectar com aquela cena, e depois tem um finalzinho, não é? É como saber contar uma história. O narrador está contando uma história. Então ele volta para o começo, e o começo é Saul perguntando, de quem é este jovem, de quem ele é filho? E aí, no final, ele fala de quem é filho. Por quê? Em última análise, a história não é sobre Davi e Golias, mas sobre Davi e Saul. Assim como Golias, Israel fora decapitado de Saul
para que um novo cabeça assumisse. Na verdade, o texto fala em 1 Samuel 15 que o espírito já tinha saído de Saul. E ele havia, 15:16, e ele havia adentrado a Davi. A vitória de Davi sobre Golias era o testemunho de que Israel devia ter entendido que o seu cabeça agora não tinha mais autoridade, não deveria mais exercer essa função. Uma nova linhagem é inaugurada. Agora o rei viria necessariamente do tronco de Jessé. É como se a história de Davi e Golias apontasse para a grande história da realeza que vai culminar em Jesus Cristo. O cumprimento é exatamente Cristo. É por isso que ele é notoriamente o filho de Davi. Apocalipse fala, filho de Davi. Né? Ele é rei por direito. Ele é o cabeça de Israel, que esmagou a cabeça do inimigo. Lembra da profecia lá atrás, em Gênesis 3, de esmagar a cabeça da serpente? Exatamente. Só que se a gente enxerga paralelos entre Davi e Jesus, também tem contrastes. Diferente de Davi, sabe o que Jesus faz? Ele conquista os seus súditos e ele os conduz em triunfo. Na verdade, 2 Coríntios 2,14 fala que a Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. E, na verdade, é uma ilustração de uma entrada triunfal de um governante romano. Paulo está usando a imagem do que acontecia quando um general vencia uma batalha e depois desfilava a sua vitória ao entrar por uma das grandes cidades do Império Romano. E ele trazia não só o seu exército vencedor atrás dele, mas trazia também os derrotados, tá? Os derrotados vinham como conquistados, prisioneiros de guerra. Olha que interessante, você é um prisioneiro de guerra que ele transformou em patriota da pátria celestial, isto é, um compatriota com Cristo de uma outra nação. Ele conquista os seus súditos, ele traz você do exército inimigo e ele faz você parte do exército amigo. É isso que faz dele muito mais extraordinário, inclusive, do que Davi. Eu encerro dizendo que do Senhor é a guerra. Lembra a frase de Davi do versículo 47? Do Senhor é a guerra. Onde é que está a nossa confiança quando a gente vê essa história? A continuidade da narrativa dos livros de Samuel contrasta um Samuel consultando uma médium e um Davi que sempre suplica auxílio do Senhor para suas batalhas. Lembra que eu falei? 1 Samuel contrasta Saul como o rei escolhido pelo povo e Davi como o rei escolhido por Deus. Pois Saul vai caminhar por caminhos perigosos, trilhar caminhos condenáveis, enquanto Davi sempre consulta o Senhor e vence. Não é o rei, mas é o Senhor Deus que é responsável por guerrear as nossas guerras. É ele que triunfa. Davi só vence não é porque ele é um grande general, é porque ele depende do Senhor. Então a história de Davi, no fundo, é uma história da vitória de Deus por nós. E é por isso que ela aponta para a vitória de Cristo por nós. Como é que a gente deve batalhar? A gente já falou de Efésios 6, mas agora eu quero terminar com uma outra aplicação dele. Efésios 6, que é o texto da armadura de Deus, retrata uma luta onde não nos cabe vencer o maligno. Não nos cabe vencer o maligno. Ele já foi vencido por Cristo. Em nenhum momento Jesus Cristo ou os apóstolos falam assim, lutai e vencei Satanás. Não. Quando muito é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque a vitória é de Jesus Cristo. O que cabe a nós fazer é apenas caminhar protegidos pela obra de Jesus. O que a gente faz nesse mundo? Nossa postura de resistência, lembra? Resistir ao diabo, resistir no dia mau, diz o texto de Efésios. Permanência, quer dizer, a gente permanece com Cristo, a gente continua a caminhada com Ele e a gente persevera em oração. Versículo 18 fala disso. Então, resistência, permanência e perseverança são posturas do exército de Jesus. Nós não vencemos o inimigo, nós apenas aguardamos aquele que já venceu. Nós aguardamos o retorno do rei. Então, eu encerro essa palestra dando a vocês algumas sugestões bibliográficas, tá bom? 3 livros que apenas ilustram aquilo que eu tentei passar para você. O primeiro, da esquerda, é de Sidney Greidanus, um dos grandes professores sobre como pregar a Cristo a partir do Antigo Testamento, uma das autoridades no mundo sobre esse assunto, e a gente tem o privilégio de ter esse livro publicado pela Cultura Cristã. O livro do meio é um pouco mais simples do que o primeiro. O primeiro é mais parrudo,
muito bom, mas é mais parrudo. E o segundo, o do meio, ele é publicado pela editora Fiel, pregando toda a Bíblia como escritura cristã. Ele ensina de uma maneira muito simples como é que a gente deve olhar para toda a Bíblia apontando para Cristo, apontando para a redenção em Jesus Cristo. E tem uma série publicado pela Cultura Cristã, que sempre tem como subtítulo assim, o Evangelho segundo alguma coisa, o Evangelho segundo... E esse livro da direita, cujo título é Ungido por Deus, é o Evangelho segundo Davi. Então tem um capítulo lá sobre Davi e Golias. Mas tem uma série sobre o Evangelho segundo Abraão, o Evangelho segundo José. Tá? Vale a pena, essa série ilustra muito bem aquilo que a gente está fazendo. Minha oração é que você aprenda a se encantar com a obra de Cristo, que isso encha o seu coração de alegria, e todo o ensino e toda mensagem que sair da sua boca seja impulsionada por uma orientação cristocêntrica. Vamos orar, e aí depois eu retorno a palavra ao Fileto. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela oportunidade de aprender da tua santa e bendita palavra. Pedimos que aquilo que foi ensinado de maneira rápida aqui seja proveitoso, seja útil ao teu povo. Pedimos que o Senhor abençoe não só a Quinta Igreja Presbiteriana de Itaperuna, que ouviu esses ensinamentos aqui, mas aqueles que nos acompanham no YouTube, que cresçam no entendimento da tua palavra e tenham encanto por ensinar as narrativas bíblicas apontando todas a Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Heber. Então, chegaram várias perguntas aqui. Eu vou começar aqui com uma pergunta bem instigante. Diz assim: vamos usar Jesus como chave hermenêutica para interpretar toda a Escritura a fim de atingir a graça que Deus nos oferece, ter um entendimento real das Escrituras, livre de julgamentos, leis castradoras e da escravidão que as igrejas pregam. Esse é o discurso de evangélicos de esquerda. Infelizmente, existe em nosso país pregando um Cristo libertário, teologia da libertação. Aí vem a pergunta: qual o problema em interpretar as Escrituras tendo esse Jesus libertador como chave hermenêutica? Qual a diferença entre pregação cristocêntrica e Cristo como chave hermenêutica de interpretação? Ok, vou responder de maneira objetiva. Ter a Cristo como chave hermenêutica é aquilo que eu tentei ensinar aqui. Só que nem todo mundo entende o que é a obra de Cristo. Você não pode impor suas agendas àquilo que Cristo fez. Por exemplo, se a obra de Cristo é para restaurar estruturas sociais, então não se entendeu o que Jesus Cristo fez na sua morte e ressurreição. Se a sua libertação tem a ver com libertar-nos das estruturas de poder do proletariado, né, uma linguagem bem marxista aí, não é? Então as pessoas não entenderam a obra de Cristo. Portanto, quando eu falo que Cristo é a chave hermenêutica, eu não tenho problema com essa expressão. Em nada eu estou me referindo àqueles que querem usá-lo segundo as suas agendas, sejam elas de esquerda, feministas ou qualquer outra agenda. A gente não pode impor o nosso Cristo ao texto. Tá? Quando eu falo que essas coisas apontam para Cristo, eu preciso obedecer às orientações bíblicas. Então, por exemplo, hoje eu falei sobre o guerreiro rei, não é? Que é Davi e aponta para Cristo. Só que num tempo em que fala muito sobre pacifismo e não pegarem armas, esse não é um tema muito popular. Mas eu não posso ficar agora inventando e dizendo que as armas de Jesus, elas não matam, elas são armas de amor. Pelo contrário, ele vai trazer juízo sobre aqueles que são inimigos dele. Ele vai trazer castigo. Então ele é um guerreiro e é juiz e vai fazer doer muito mais do que qualquer opressor desse mundo. Então, eu não posso amansar Jesus Cristo para ele caber na minha agenda coraçãozinho, tá? Não posso fazer isso. Eu tenho que entender a Cristo dentro da história bíblica. Então, hoje eu usei um dos temas que aparece em vários lugares da Escritura, apontando para Jesus Cristo, essa ideia de um guerreiro que conquista e triunfa sobre os inimigos em lugar do povo. Né? Mas existem outros temas. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele é guerreiro, ele é príncipe da paz. Olha que interessante.
Davi é o guerreiro que aponta para Cristo. Salomão não é guerreiro. Os dias de Salomão foram dias de paz. E aí, Salomão, então, aponta para o Jesus Cristo, que é príncipe da paz. Tá vendo como são figuras diferentes do Antigo Testamento que apontam para aspectos diferentes, tá? Então, quando a gente fala Cristo é chave hermenêutica, não adianta eu impor o meu Cristo. Eu preciso entender Cristo a partir de subsídios extraídos da Escritura e respeitá-los. Libertação não tem nada a ver com aquilo que o mundo tem ensinado e que as pessoas dão uma roupagem evangélica. A começar do fato de que, quando Paulo escreve uma carta para um dono de escravo, a última coisa que ele vai dizer, porque ele não diz isso na carta, é: deixa esse escravo sair livre, porque nós somos contra a escravidão. Não tem nada disso. Por mais que isso nos incomode, a carta de Paulo a Filemon não fala nada de libertar Onésimo. Fala de ter esse escravo como seu irmão em Cristo. Então ele vai continuar sendo escravo. A estrutura social continuou. Percebe como não tem a ver com libertação da estrutura social? Mas agora muda-se a postura cristã dentro da estrutura social. Isso é bem diferente do que a agenda de esquerda pretende fazer, politicamente falando, tá? Perfeito. Pastor, geralmente os pais, né, vão pensar aqui, ensinando o Antigo Testamento para as crianças, elas gostam daquelas lições morais, né? Qual a moral da história? Eu me lembro do início da minha caminhada cristã, que eu cheguei para um presbítero que me evangelizou e disse assim: agora eu entendi, Jesus é o meu exemplo. Ele falou: calma, ele não pode ser só o seu exemplo. Ele tem que ser o seu redentor. Por isso que eu acho que é tão importante essa palestra, para apontar essa mensagem, o que aponta. E aí a pergunta é a seguinte que surgiu aqui. Nós devemos procurar os tipos de Cristo no Antigo Testamento. Eu posso dizer que Davi é um tipo de Cristo, como José é um tipo de Cristo? Como que nós lidamos com essa questão do tipo? Tá, Davi é claramente um tipo de Cristo porque o Novo Testamento diz isso. O Novo Testamento faz conexões entre Davi e Jesus de maneira explícita. O de José já não é tão explícito, mas há vários temas em José que se assemelham à obra de Jesus Cristo. Mas, voltando ao que eu falei no início da palestra, não é que a gente vai achar alguns trechinhos do Antigo Testamento que parecem se assemelhar a Jesus. Não é um trabalho de quem vasculha para ver qual trechinho aqui em Gênesis, qual trechinho em Êxodo, em 1 Samuel, em Salmos que aponta para Jesus. Tem a ver com entender o lugar de cada trecho da Escritura dentro da história que termina em Jesus. Então, exemplo. Vou dar só exemplos, tá bom? Se Gênesis é a história dos começos, do começo do mundo, do começo do povo, né? Do começo de uma nação, você vê esses temas todos sendo ampliados em Jesus Cristo. Por ele foram feitas todas as coisas, ele é o cabeça de uma nova humanidade, e ele é o cabeça da igreja, ele forma uma nova nação, e nós não somos deste mundo. Se Êxodo é a história da libertação da escravidão, então Cristo Jesus é corretamente apresentado como aquele que nos liberta da escravidão rumo à terra prometida. No momento nós somos forasteiros, peregrinos, lembra? Pedro usa essa linguagem. Se Levítico tem a ver com os sacrifícios apresentados para que a gente seja santificado na presença de Deus, Hebreus vai ensinar que Jesus Cristo é o cumprimento de Levítico. Hebreus, na verdade, é o paralelo, é a visão espelhada de Levítico. Quem quiser estudar Levítico tem que estudar Hebreus junto, porque Hebreus vai mostrar isso. E assim por diante, a história bíblica toda aponta para Cristo. Então não é, a tarefa nossa não é encontrar trechinhos, é encaixar as grandes narrativas. Veja só, o livro de Juízes apresenta 12 juízes, todos eles têm um defeito e eles vão ficando cada vez pior até chegar em Sansão. Porque termina Juízes assim: não havia rei em Israel. Aí você fala, tará! E aí vai vir a história dos reis. Por isso que depois de Juízes vem que livro? Ruth. Porque Ruth é a história que vai gerar a linhagem de Davi. Você percebe como está tudo conectado? E é isso que é bonito. Se a gente enxergar isso como uma história só, então, como disse Fileto, Cristo Jesus vai ser visto como meu redentor. Ele é exemplo.
O Novo Testamento várias vezes faz lições, traz lições de como a gente imita Jesus Cristo. Mas ele só pode ser exemplo depois que eu entendi a riqueza da sua redenção. E sabe qual é o problema? A gente acha que a gente só tem que aprender de redenção no começo da vida cristã. Depois é só moral. Esse é o problema. Aí as nossas escolas dominicais são cheias de lição de moral. Porque redenção a gente já aprendeu. Eu já sou crente, viu, pastor? Não preciso mais. Agora é só moral. E sabe o que é ruim? É que moralismo é angustiante. Porque você ouve o que você tem que fazer, mas você todo domingo confessa que você não faz o que você tem que fazer. Por isso que você precisa de redenção todo domingo. Não é só no começo da vida cristã. É todo domingo. Tá? O evangelho não é só para o não convertido, né, pastor? É isso aí. Em outros O lugares, evangelho é para todos nós o tempo todo. para todos nós. Pastor, a salvação no Antigo Testamento, né? Porque para muitos a pessoa era salva por obediência à lei. E curiosamente Jesus, quando foi falar da parábola do rico e do Lázaro, em que o rico e o Lázaro eles morreram, Jesus disse, aí o rico queria ressuscitar e pregar para os seus familiares. E Abraão disse, não, eles têm a lei e os profetas. Mas nem sempre é fácil entender Jesus na lei e os profetas. Sem dúvida. É por isso que a gente não é obrigado a ler o Antigo Testamento só com o Antigo Testamento. Deus já deu óculos, Fileto. Chama-se Novo Testamento. Você já percebeu, vocês que estão ouvindo aí, você já percebeu quantas vezes o Novo Testamento cita o Antigo? Como essa conexão é feita frequentemente? Por quê? Porque ele está ensinando para você que se o Antigo Testamento traz sombras, o Novo vai trazer realidades. Se o Antigo traz promessa, o Novo vai trazer cumprimento. Se o Antigo traz o tipo, o Novo Testamento vai trazer o antítipo, o cumprimento daquilo que o tipo apontava. Sinal, realidade, e assim por diante. Então é importante a gente entender essa conexão. A gente não precisa enxergar isso no Antigo Testamento sem a tutela do Novo. Uma boa forma da gente começar a fazer isso, é claro que tem livros que nos ajudam, eu dei dicas aí no final sobre literatura, tá? Mas o importante é a gente aprender a enxergar como o Novo Testamento está fazendo conexão o tempo todo. Então, faça um exercício. Leia o Evangelho de Mateus. Veja como Mateus cita o Antigo Testamento o tempo todo. É porque ele está escrevendo para judeus que conhecem a história do Antigo Testamento, para mostrar que aquela história que eles conhecem se cumpre em Cristo. Por isso que eu dei exemplo para vocês que Mateus reconta a história de Jesus como se fosse uma redramatização da história de Israel. Tá? Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui pedindo ajuda em relação ao livro de Esther. Como seria uma mensagem cristocêntrica em Esther? Ok. É uma ótima pergunta. Eu vou dar uma dica, primeiro de ensino, depois uma dica sobre leitura, tá? Então, a dica de ensino é a seguinte: Esther tem como marca o fato de Deus não ser mencionado. É o Deus escondido. O que é curioso é que aquilo que Esther apresenta como sendo a direção de Deus sobre o seu povo encontra em Cristo a revelação que a gente esperava. Esther é a história em que Deus está escondido. Jesus é a revelação que a gente aguardava. Então você vai ver em Jesus Cristo o cumprimento e o anseio. Se Esther é aquela que se entrega para salvar o seu povo, Jesus Cristo é de fato aquele quem faz isso. Lembra que Esther, quando vai à presença do rei, ela fala assim, eu não fui convidada, se eu morrer, morri. Jejuem, que agora é o momento de eu me apresentar diante do rei. E Jesus Cristo, então, faz isso. Ele é aquele que se apresenta diante da tarefa e ele cumpre a tarefa, né? E ele encontra salvação. Só que, diferente de Esther, Esther é aquela que encontra a benevolência do rei, nosso Salvador não. O rei, o Deus e Pai, ele abandonou, né? Ele abandonou o monarca Jesus. Se
A Esther é a rainha que foi tratada com benevolência pelo rei. Jesus Cristo não foi tratado com benevolência, porque era assim que ele traria redenção ao seu povo, né? Então, não é outro que vai para a forca, é ele que vai para a forca. Não são os judeus que são mortos, é ele que é morto. Mas, ó, eu só estou dando um início de dica. Leia um livro publicado pela Cultura Cristã de um autor chamado Ian Duguid, que é um comentário de Esther. Lindo, lindo, vale a pena. Eu acho que é um comentário de Ruth e Esther, se eu não me engano, os dois juntos. Vale a pena, esse autor é muito bom. E ele vai fazer esses paralelos de uma maneira muito mais rica do que eu faço agora, tá? Agora, essa é uma pergunta minha. Precisa me ajudar Tá. aí. Pregar Ok. cantares. Como é que é? Cantares. Cantares. Ok. Cantares é uma história que não pode ser alegorizada. A ideia não é pegar detalhes da beleza da mulher ou da beleza do esposo e dizer que isso aponta para um aspecto específico de Cristo. Eu gosto da definição que o Dr. Gerhard van Groningen dá. Ele fala que Cantares é como uma parábola do amor entre Cristo e a igreja. Por que que ele usa parábola? Porque na parábola você não interpreta o detalhe, você interpreta a história. Você interpreta a história, o pacote completo. Você não extrai o detalhe. É uma história de amor entre um homem e uma mulher que apontam de uma maneira bastante concreta para o amor que Cristo tem pela sua noiva. Pelas expectativas. Olha a ideia de como um anela por encontrar o outro. A igreja faz isso também. Ela anela pela vinda do seu noivo. Ela deve nutrir essa expectativa. Mas a gente não pega detalhes que descrevem a beleza da noiva ou detalhes que descrevem a beleza do noivo e ficamos alegorizando. A gente pega o pacote dessa bela história de amor e entende que ela encontra cumprimento em Jesus Cristo. Ela não está ali só para ensinar casais como devem se amar. Senão, poderia ser um livro pagão. Ela está ali para mostrar que o amor entre um casal deveria cumprir como grande propósito apontar para Jesus Cristo. Por quê? Sabe por quê? Se um casal se ama bem, mas não aponta para Cristo, ele não cumpriu o propósito do casamento. O propósito do casamento sempre foi ser sombra de uma união muito mais sublime. E Paulo vai fazer essa conexão em Efésios 5. Então, Cantares tem que ser pregado com Efésios 5 em mente. Por quê? Porque o casamento tem que ser vivido nos seus detalhes, apontando para a união entre Cristo e a sua noiva. Tá? Isso. Pastor, ainda pensando um pouquinho, não só na questão de pregadores, mas professores da escola dominical, e principalmente que trabalham com crianças, influenciados, às vezes, por aquele livro em seus passos, o que faria Jesus, né? E aí pegamos muito essa questão do moralismo. Eu me lembro de uma palestra do Davi Charles Gomes, que diz que a conversão dele aconteceu com 3 anos, que ele perguntou assim, ele ia brigar com um colega, e aí perguntou para a mãe, antes de brigar, mãe, quem briga vai para o céu? A mãe sabiamente diz assim, ir para o céu não é uma questão de brigar ou não brigar, mas é ter Jesus no coração. E aí ele pegou e voltou lá e brigou, mas ele percebeu que depois alguma coisa mudou no coração dele. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre nessa questão aí. O senhor já tocou nesse assunto de maneira muito legal, muito joia, sobre essa questão do moralismo, que é muito forte, muito forte. E as pessoas querem olhar para o herói Davi, tem aquele CD que tem as musiquinhas, o herói Davi, o herói Sansão, e só heroísmo, mas sem redenção. Isso, Fileto, a gente cresceu cantando Vem com Josué lutar em Jericó, mas nenhum lugar da Bíblia fala que você tem que ir para Jericó e que você tem que imitar Josué. Na verdade, não foi Josué que venceu Jericó, foi o Senhor que venceu Jericó. Essa história é contada para dizer para você que não é você que vence, é Cristo que vence. Jericó é a história perfeita que ilustra isso. Então, quando a gente conta histórias com o intuito de fazer aplicações imediatas para a minha postura na vida cristã, a gente normalmente cai nesse moralismo, que é, e aí, e daí? E o que eu tenho a ver com isso? Por quê? Presta atenção, porque a gente está acostumado a pensar que a aplicação de aula, ou de sermão, ou de palestra, é o que eu tenho que fazer.
mas muitas vezes não é o que você faz, é como você adora. O evangelho tem que ser anunciado porque ele tem que mudar suas afeições, sabe? Se você saiu do sermão sem 5 dicas para como ser vitorioso na vida, mas você saiu do sermão com um coração aquecido por Jesus Cristo, foi bem aplicado. Foi muito bem aplicado. Porque você saiu amando mais a Jesus. E você fala assim, cara, eu vou morrer por esse Cristo. Por esse eu dou a minha vida. A aplicação não é só o que eu tenho que fazer. A aplicação muitas vezes tem a ver com a forma como eu mudo a minha ótica. Como é que eu enxergo a obra de Deus na minha vida por intermédio de Jesus? Como é que o Espírito tem trabalhado em mim? Não significa que não tenha algumas atitudes nossas. Muitas vezes a gente vai exortar pessoas a certas atitudes, porque a própria Bíblia fala isso. Ela fala, sede santos. Ela não fala só, ó, fica tranquila, Deus que santifica. Ela fala, sede santos. Mas a mesma Bíblia que fala sede santos é a Bíblia que fala assim, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então ela nos dá tanto uma ordem, quanto nos dá um descanso, de saber que é o Senhor que produz isso na gente. Então, das vezes em que a gente se frustra porque a gente não vai bem, a gente volta para ele e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim? Ajuda-me, porque se eu for sozinho eu não vou conseguir. Então, lutar contra o moralismo é uma tarefa difícil. Deixa eu compartilhar uma historinha bem rapidinho e eu encerro minha resposta. Quando eu ensinei sobre esse assunto certa vez, eu falei sobre como a gente precisa lutar contra uma mentalidade mundana, né? Assim, eu falei sobre essa ideia de como a gente precisa ser um cristão que olha para a obra de Cristo, tá? E não tem essa mentalidade mundana. Então, assim, dei explicações sobre semelhantes às que eu fiz hoje. E aí eu me lembro que, ao terminar essa palestra, alguém orou falando sobre como Deus nos ensina a não ser imoral como o mundo, há tantos jovens imorais. Perceba, a oração pensou em imoralidade como fazer coisa errada. Ela não pensou em mundanismo, perdão, em mundanismo como fazer coisa errada. Ela não pensou em mundanismo como quando a gente traz para dentro da igreja estratégias do mundo. Porque ela está pensando em moralismo. Ela orou assim, Senhor, livra-nos da imoralidade desse mundo. Né? E aí, é muito comum a gente fazer um louvor a personagens e a pessoas, antes do que a Jesus Cristo. Isso é típico moralista. Então, já vou adiantar que não é fácil a gente mudar a nossa cabeça. O que eu falei hoje, vou dizer para todos vocês que estão acompanhando, seja pelo YouTube, seja aqui no Zoom, isso não é uma mudança que acontece da noite para o dia. A gente precisa ler um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso e começar a treinar isso com a ajuda de alguém. Porque assim a gente vai desenvolvendo. A gente está programado para ser moralista. É difícil arrancar isso, tá? Pastor, diante disso tudo que o senhor falou, é possível não pregar de maneira cristocêntrica no Novo Testamento. É possível. Tem pregação do Novo Testamento que é inteiramente moralista e não é voltada para aquilo que Cristo fez, que eu não faço. Cristo não vira o meu substituto, ele vira o meu guia. É como se ele fosse um guru. Em outras religiões também tem guru. Se eu pregar Cristo como exemplo, sem pregá-lo como meu redentor, ele vai ser um mero guru. E aí as pessoas descrentes vão entrar na igreja e vão falar assim, que pregação boa, hein? Se um descrente achou bom, tem coisa errada. Ou ele se converteu, ou a pregação não foi bem entendida. Pode ser que ela não tenha sido bem comunicada. Esse é o meu receio, né? Por quê? Porque uma boa pregação, apontando para Cristo e para o nosso fracasso, ela nos envergonha. A gente não sai dizendo assim, uau, agora eu me sinto motivado a fazer a coisa certa. Não, agora eu me sinto humilhado porque eu não consigo. Alguém perguntou aqui no chat que não sabe se ele é Sansão ou se ele é Golias na história. Se você quisesse se identificar com alguém nessa história toda, você é o israelita morrendo de medo de lutar contra o inimigo, tá bom? Você é o fracote. Eu também sou. É por isso que eu precisava de Jesus Cristo. Eu não posso me identificar com o grande herói Davi. Eu sou igual todo israelita, morro de medo e fico lá na minha.
Por isso que quando eu vou enfrentar qualquer coisa na vida, eu tenho que ir em nome de Jesus. Qualquer coisa, sempre em nome de Jesus, que a vitória é dele, tá? Pedir só para o senhor repetir, é a última agora. O senhor falou a armadura da glória de Cristo, quando o senhor faz a comparação lá. O que eu quis dizer, Fileto, é o seguinte, é que a armadura de Deus, ela é repleta de elementos que retratam as glórias da redenção de Cristo. Pode perceber, todos os elementos da armadura, elas não têm a ver com seus atos. Então, vou repetir, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, espada do Espírito, sandálias do Evangelho da Paz. Aí você pode dizer, não, pastor, mas tem o escudo da fé. O escudo da fé não é quanto eu creio, é aquilo em que eu creio. Não é verdade que é pelo muito crer que eu me defendo do inimigo. É me apegando àquilo em que eu creio que eu me escudo do inimigo. Os dardos inflamados murcham quando a obra de Cristo é apropriada por mim. Esse é o escudo da fé. Não é pela muita confiança num Cristo todo errado. Né? Tem pessoas que enxergam a Cristo de maneira errônea. É quando eu me aproprio da obra de Cristo, então os ataques do inimigo não afetam a minha consciência, não ganham o meu coração, porque o meu coração está em Cristo. Então esse é o escudo da fé, não é quanto eu confio, é em quem eu confio. Por isso que eu digo que todos os elementos da armadura de Deus são compostos das glórias da redenção de Jesus Cristo. É isso que você e eu temos que vestir. E isso exalta Jesus antes do que nossa postura na guerra, tá bom? Me parece que o Fileto saiu. Então, Eu voltei no outro aparelho aqui, porque caiu. Caiu aqui. Ó, eu benção, dei a resposta, as pessoas ouviram, ficou gravado, então depois você escuta, tá bom? Não, eu escutei no YouTube aqui, eu estava acompanhando no meu outro aparelho. Tá bom. O pastor Alex de Vitória está aqui com a gente. Eu vou pedir para ele orar e depois, pastor, a gente encerra aí com as palavras finais, tá bom? Pastor Alex, por favor, ore por nós. Deixa eu ver se ele está aí. Ele está aí na área, pastor Alex, lá de Vitória. Deixa eu ver se... Será que ele saiu? Alex Vieira, está aqui. Pastor Alex, o senhor está na área aí? Estou por aqui. Por favor, ore por nós, agradecendo a Deus por esse tempo maravilhoso aí junto com o pastor Heber e também agradecendo a participação dos irmãos. Nós temos irmãos aqui da Bahia, de Manaus, de vários lugares do Brasil. Eu queria que o senhor orasse agradecendo a Deus e agradecendo a Deus de maneira muito especial pela vida do pastor Heber, a família dele, o ministério dele, que tanto tem abençoado vidas através do seu ministério. E, primeiramente, obrigado pelo convite aí, Fileto. Reverendo Heber, prazer rever, ainda que seja virtualmente aí, né? Teve Vitória conosco aí o ano passado. Deus continue abençoando. Deus, nós te louvamos e agradecemos neste momento, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, aprove ao Senhor derramar da tua graça, a fim de que nos unamos aqui nesta reunião tão abençoada, um estudo tão maravilhoso, onde pudemos aprender da tua palavra, caminhos que nos levam a conhecer mais o Senhor e também poder ensinar outras pessoas nesse caminho da graça. Que, ó Deus, o Senhor continue abençoando o presbítero Fileto, a sua igreja, a congregação, o reverendo Heber, a todos os irmãos que participaram nesta noite. Que a tua poderosa mão seja sobre todos. Que nos dê uma noite feliz, uma noite debaixo da tua graça. E continuemos, ó Pai, neste propósito de conhecer melhor o Senhor e sermos fiéis ao que a tua palavra, as Sagradas Escrituras nos dizem. Assim oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Voltei aqui no computador, irmãos. Vamos tirar uma foto com o pastor Heber aí. Eu queria dar um abraço nele agora, mas não tem condições. Não dá, infelizmente. Vamos aí, Coloca gente. Então, Então, coloca a abre foto todo mundo aí, Fileto. Abre a câmera todo mundo aí. Isso. Vamos tirar uma foto aí junto com o pastor Heber. Reverendo Heber, nada contra a minha camisa não, né, Reverendo Heber? Olha, eu quero dizer para você que não estava ouvindo, não, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida da Nathalie, pastor, que me ajudou muito nesse contato com o senhor aí. Manda um abraço para ela, tá bom? Como tem muita gente aqui no Zoom, vamos tirar outra foto aqui para uma outra tela, rapidinho. Pronto. Um abraço a todos vocês. Pessoal do YouTube também, Deus abençoe vocês aí. Continue conosco na sexta-feira, nós vamos receber o pastor João Paulo, que vai estar tratando o Salmo 91, tá bom? Teremos um momento de perguntas e respostas também no final. Pastor Heber, mais uma vez, Deus continue abençoando o senhor ricamente. Amém, muito querido. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês aí em Itaperuna, tá bom? E os demais irmãos de outras localidades. Um grande abraço. 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 Fiquem em paz, irmãos. Abração. Deus abençoe. Fileto, obrigado. Hein? Amém. Fiquem na paz. Me marca na foto lá, hein? Pode deixar, pode deixar. Vou colocar lá no Instagram daqui a pouco. Deus abençoe a todos, irmãos. Sexta-feira, se Deus quiser, 8 horas. O pastor João Paulo vai estar com a gente, tratando o Salmo 91. Vai ser a mesma ideia? Vai ser a mesma ideia, Fileto? Mesmo ID e senha? Vai ser o mesmo ID? Mesmo ID e senha, isso aí. Ok. Obrigado. Bom? Cláudia, colega de seminário, está ali também no YouTube. Deus abençoe aí, Cláudia. Irmãos, várias denominações aqui. Deus abençoe a todos. Pastor Waldson, vê com o João Paulo lá o vídeo. Vem sim. Romildo. E os irmãos da Bahia, Juarez lá do Paraná, coisa boa. Fiquem na paz.